Bom dia. No nosso vídeo de hoje vamos abordar a literatura e psicanálise, mas vamos voltar para o conto de fadas, né? Para que é que serve a literatura? A literatura serve principalmente para nos elucidar determinados comportamentos sociais. Foi assim no romantismo, foi assim na literatura medieval, foi assim no realismo e assim por diante. E o conto de fadas, a gente sabe que tem uma importância muito grande na formação da criança, do adolescente e do adulto também, né? Então é a partir da pré-adolescência, da infância, pré-adolescência, que os contos de fadas começam a agir na mente da criança, né? Formando-a, fazendo com que ela se inicie, né? Ela passe para um pavilhão. Assim a criança passa para a pré-adolescência passa para a adolescência e a adolescência para a idade adulta. E é sabido também que nós temos adultos que ainda são adolescentes, né? Então elas pararam um pouquinho aí, houve um freio aí na sua iniciação, né? Quando a gente lê, por exemplo, um romance, né? Tipo Orgulho e Preconceito, a gente percebe ali que a menina que lê aquele romance, ou mesmo o menino que lê aquele romance, de certa forma está se preparando para a imagem posterior que será na idade adulta. Isso vai fazer amadurecer, né? Muitas crianças, muitos adolescentes leem um livro e acham maravilhosos, né? Maravilhoso, espetacular, e mais à frente elas percebem que era uma simples história piegas, que não tinha, digamos assim, muito fundamento, mas é porque ela cresceu, né? Ela se iniciou. Quando a criança ou o adolescente não tem essa iniciação, elas falham, e muitas vezes o adolescente permanecem na mulher adulta, no homem adulto. Muitas vezes nós vemos pessoas com 40 anos que ainda têm comportamentos ainda adolescentes por conta disso. E hoje, como a literatura está afastada, digamos, do convívio da criança, do adolescente e do adulto, né, muitas vezes há uma dúvida muito grande sobre que rumo seguir. Porque, repitamos, a literatura infantil, o conto de fadas vai ajudar nessa iniciação. Vai, bem orientado, né, com um profissional, mesmo familiar, capaz, com certeza vai auxiliar muito nessa inserção, nessa iniciação. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, do conto de fadas chamado Vassalissa, né? Um conto de fadas daquela região ali, Rússia, Tchecoslováquia, Polônia, por ali, né? Ele tem alguns nomes, mas o que nós não vamos contar a história aqui porque não temos tempo, né? Mas qual é o ensinamento que a criança, o pré-adolescente, o adolescente aprende com o conto Vassalissa? Que é preciso encontrar o caminho para se ter a luz, né? Ela precisa chegar até a floresta. Antes, lá no conto Barba Azul, ela encontrou a chave. Ela já tem a chave, né? Quem leu o conto Barba Azul, quem quiser, dê uma lida nele, você vai perceber que no conto Barba Azul há necessidade de se encontrar a chave que, claro, vai abrir o caminho, né? E o caminho é o que a Vassalissa vai percorrer até a bruxa, né? A Baba Yaga, para lá encontrar a luz e retornar para, digamos assim, para a casa da sua madrasta, né? Que representa nada mais nada menos do que a sua infância, a sua imaginação retrógrada, e ela vai ser então destruída pela luz que a Vassalissa traz. Então o ensinamento desse conto de fadas é exatamente esse, né? A necessidade de se encontrar, de se buscar, ter coragem de adentrar a floresta onde mora a bruxa má, para conseguir a luz, retornar com essa luz e destruir aquilo que é negativo, né? No caso do conto, a madrasta e as filhas dela. No conto Chapeuzinho Vermelho, o aprendizado mais interessante não é sobre a obediência. Muitas vezes as pessoas, quando leem o conto Chapeuzinho Vermelho, né, o conto de fadas Chapeuzinho Vermelho, imagina que a grande lição ali é a obediência, mas não é. A grande lição que a criança, que o adolescente e o adulto pode absorver do conto Chapeuzinho Vermelho
é saber diferenciar o elemento interior, né? Ouvir a voz interior e abandonar, deixar de lado o chamado externo. Isso a gente vai aprender também no conto Vassalissa, porque no conto Vassalissa também a menina, né, o menino, a criança, o pré-adolescente, o adolescente, o adulto também vão aprender a ouvir a voz da boneca, né, que é, na verdade, o seu inconsciente, né, o seu consciente, a sua intuição. E aí, no conto Chapeuzinho Vermelho, lembrando que a menina vai levar a comida gostosa lá para a vovó, e encontra o lobo, e o lobo então aponta para ela como é bonita ao redor, e ela se encanta com o que está ao redor, são as borboletas, os pássaros, e nisso o lobo vai para a casa da vovó comê-la, né, como a gente já conhece a história, tá? E aí a grande lição desse conto de fadas, na verdade, é necessário ouvir mais a voz interior, né? A voz da mãe, a voz da boa mãe e a voz que é, na verdade, a voz da intuição, e deixar de lado o chamado externo. Como as crianças hoje não estão lendo, não estão sendo introduzidas, né? não estão sendo iniciadas, digamos assim, através da leitura dos contos de fadas, muitas vezes elas ficam atônitas e não sabem o verdadeiro caminho a seguir. Acabam, muitas vezes, ouvindo mais os apelos externos do que o interno. Então fica aí a nossa dica, né? O contoterapia vai ajudar o seu filho, a sua filha, na iniciação da infância para a pré-adolescência, da pré-adolescência para a adolescência e da adolescência para a idade adulta e assim por diante, né? Porque as lições que nós aprendemos nesses contos são intermináveis. Um bom dia a todos e a todas.